E aí galera, começando mais um vídeo, vamos continuar falando desse Talmud aí, né, desmascarando esse livro aí que é completamente preconceituoso. Os ensinamentos rabínicos secretos a respeito dos cristãos e não judeus. Não quero estimular ninguém a ter um sentimento recíproco em relação aos judeus por causa desse livro. Na verdade, se nós nos comportarmos da mesma maneira que esse livro impõe a nós que não somos judeus, nós não seríamos melhores que eles. Na verdade, mesmo eu não sendo cristão, eu conheço cristãos que dão realmente um banho de amor e educação em relação a esse povo que consta e lê esse maldito livro. O ensinamento começa da seguinte maneira: veja só os ensinamentos do Talmud a respeito dos cristãos. Vejamos a opinião dos judeus e rabinos a respeito dos cristãos. Eles falam que são idólatras, a pior classe de gente, muito pior do que os turcos criminosos fornicadores, pior que animais impuros, imundos, indignos de serem chamados de homens. Falam que os cristãos e os goíns são bestas na sua forma humana, são vacas, burros, cachorros, ou pior dos cachorros, de origem diabólica, suas almas pertencem ao demônio e que volta ao demônio após a morte, e que o corpo de um cristão morto não é diferente de um animal e etc. O goim também são impuros, aqui já está relacionando não só cristão, como qualquer um que não seja judeu. O Talmud dá duas razões pelas quais o goim seria impuro, porque se alimentam de coisas impuras e porque não teriam sido levados, purificados no Monte Sinai. Quer dizer, eles falam que foram purificados, mas quando o Hashem falou lá, saiu correndo, tudo que nem um bando de boiola, né? Só Moisés que ficou lá para escutar. Os caras mesmo que escreveu isso aqui, eu acho que cagaram na calça na hora que viu o barulho lá na montanha. Os cristãos devem ser exterminados. Os seguidores daquele homem, a cujo nome os judeus ainda acrescentam a maldição, né? O nome Yeshua, ele tem um segredo que quer dizer que seu nome e sua memória sejam eliminados, né? E também tem o sentido de o bode salvo. Não deve ser considerado de outra maneira do que gente da qual seria bom desvencilhar-se. São chamados de romanos e tiranos os que mantêm cativos os filhos de Israel. E mediante a sua destruição, os judeus se viriam livres deste quarto cativeiro. Todo judeu está, portanto, moralmente obrigado a fazer o que possa para destruir esse reino ímpio dos edomitas, relaciona a Roma, que governam o mundo inteiro. Na verdade, quem governa o mundo inteiro são eles, né? Como nem sempre podemos exterminar todos os cristãos, o Talmud ordena que sejam atacados indiretamente, a saber, prejudicando-os de toda a maneira possível, e desta maneira diminuir o seu poder e ajuda na sua destruição total. Não deu para colocar no vídeo, mas está escrito assim, ó: onde quer que seja possível, um judeu deve matar um cristão e fazê-lo sem misericórdia. Quer dizer, os judeus eles podem prejudicar, e eles têm uma lei no Talmud que se um judeu estiver fazendo um negócio com um goim, um cristão, ou seja, quem for, e um outro judeu o ajudar a enganar esse goim, eles partilham o lucro, né, da enganação entre eles. Eles podem mentir para os gentios, que isso não é pecado, mas eles não podem mentir uns para os outros. O Rabino Abba disse: se unicamente os idólatras mantivessem relações sexuais, o mundo deixaria de existir. Por isso é que se ensina que um judeu não deve entregar-se a esses ladrões infames, porque se esses se propagarem em maior quantidade, será impossível para nós continuarmos existindo por causa deles. Porque eles dão à luz a crianças da mesma forma como os cachorros. Diz também que todo goim ou cristão, ou seja quem for que não seja um judeu, são filhos do diabo. Era a serpente o animal mais astuto de todos quando havia feito o Senhor Deus sobre a face da terra. Mais astuto que todos os animais, ou seja, o povo idólatra da terra, pois eles são filhos da antiga serpente que seduziu Eva. O melhor argumento apresentado pelos judeus para provar que os cristãos e não judeus pertencem à raça do demônio é o fato de que deles não estarem circuncidados. O prepúcio dos não-judeus os impede de ser chamados filhos do Altíssimo, pois é através da circuncisão que o nome de Deus se integra na carne do judeu circuncidado. Na verdade, os judeus falam que Arão ele fica na porta dos céus, olhando as pessoas chegar, onde ele observa o obelisco de cada um para ver se tem um corte ou não. Aquele que não for circuncidado, ele diz que manda diretamente para o inferno. Tá duvidando que isso é verdade? Então vou mostrar para você, olha aqui. Vamos ser sinceros, será que Arão não tem nada melhor fazer do que ficar olhando o danadão dos outros? Só na cabeça de um matuto judeu mesmo um negócio desse. Vou terminar esse vídeo com essa última mensagem linda aqui, ó. Os cristãos devem ser exterminados. Os seguidores daquele homem, a cujo nome os judeus ainda acrescentam a maldição,
que seu nome e sua memória sejam eliminados, não devem ser considerados de outra maneira do que gente da qual seria bom desvencilhar-se. São chamados de romanos, tiranos, né? E que mantém eles em cativo no quarto cativeiro. Bom, eu não vou fixar nisso que ele falou dos romanos, que eu também não sou cristão, mas eu quero que você entenda que esse nome Yeshua, ele tem um acrônimo. O que é acrônimo? Eu vou colocar para você aqui e você vai entender.